Jesus, sem leve, sem flash. A paz do Senhor, meus amados, amém? Glória seja dada no nome do Senhor. Meus queridos irmãos do grupo da Igreja do Senhor, eu queria deixar aqui um versículo nessa noite da palavra do Senhor para a nossa edificação, meus irmãos. Estive ali agora à tarde visitando os irmãos, fazendo culto na casa dos irmãos. Não pude gravar os áudios para os irmãos, mas Jesus sabe de tudo, está anotado no dia de memorial de Deus, amém? E ali meditando com os irmãos sobre essa palavra e sobre a bênção do Senhor em nossas vidas e a temência ao nome do Senhor. Vale muito, irmãos. Eu queria deixar uma palavra como base aqui em 1 Samuel, capítulo número 7, e o versículo de número 11 e 12 e 13 somente. Os irmãos meditarem para mim também, amém? E então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o nome Ebezené, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. 13. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram aos termos de Israel, porque foi a mão do Senhor contra os filisteus e todos os dias de Samuel. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Amados irmãos, Deus abriu, aleluia, uma visão espiritual, ou seja, a revelação desta palavra espiritual ao meu coração. E o Senhor me faz entender aqui dentro dessa palavra, aleluia, um homem escolhido por Deus do ventre, como nós vimos Samuel. Samuel não foi escolhido pelos homens, Samuel foi escolhido pelo próprio Deus, sabendo da história e do texto, né? E nós vimos a diferença, irmão, daqueles que são retos diante do Senhor e íntegro. A Bíblia diz que Samuel era um homem rei, sacerdote da época dele, e ele era um homem íntegro, temente a Deus, e guardava os seus mandamentos e os seus preceitos. E a Bíblia vai dizer, falou bem claro o texto, que os filisteus, o inimigo de Deus, o inimigo do povo de Deus, que é, aleluia, eles temeram, aleluia, a presença de Deus na vida de Samuel, a mão de Deus na época do reinado de Samuel. A Bíblia diz que eles foram envergonhados, que eles bateram em retirada, que eles caíram por terra, porque a mão do Senhor era com Samuel. Aleluia, a graça do Senhor estava com Samuel e a presença de Deus estava com Samuel. Por isso o inimigo retrocedeu. E nós aprendemos, irmão, com Samuel, aleluia, através desta palavra, que vale a pena nós guardar os mandamentos, vale a pena ser fiel com Deus, vale a pena estar diante de Deus com o rosto limpo, aleluia, sem ter medo, aleluia, louvado seja Deus, diante das afrontas do inimigo. Por quê, irmão? A Bíblia diz que aqueles que temem ao Senhor, o Senhor ainda guarda, o Senhor ainda livra. A Bíblia diz que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. A Bíblia diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Então vale a pena, irmão, temer ao Senhor. O Senhor ainda guarda, o Senhor ainda livra, o Senhor ainda é o mesmo, Ele não mudou. O mesmo Deus que foi com Samuel, Ele é comigo, Ele é contigo. Só vai depender de mim e de você. Aleluia, se você fizer, assim como Samuel fez, guardou, foi temente ao Senhor, guardou a palavra, guardou os preceitos, andou em retidão, andou em sinceridade, com certeza a mão de Deus vai ser sobre ti. A mão de Deus vai ser sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre o teu lar, sobre os teus projetos, sobre o teu sonho. O segredo é somente um: temer o nome daquele que tem poder de matar o corpo, a alma e o espírito, lançado no inferno, que é Jesus de Nazaré. Quantos têm temido o homem? Quantos têm temido, aleluia, as coisas da terra, aleluia, e não têm temido o nome do Senhor? Jesus pede, aleluia, da igreja, da nação brasileira, reverência, respeito, temor, aleluia, ao nome dele. E principal, arrependimento, irmão. Não é mais tempo de brincadeira. Não é mais tempo de nós estar, aleluia, preocupado com A, B ou C. Preocupado, aleluia, tirando alguém do olho do irmão, aleluia, enquanto das vezes dentro de você, dentro de mim tem uma trave. Jesus manda nós se corrigir. Jesus manda nós analisar nós mesmos, tirar a trave que está dentro do nosso olho, irmão, para depois tirar o algueiro do olho do irmão. Porque a Bíblia diz que a salvação é individual. E Jesus diz bem claro: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo e me siga. Eu tenho uma cruz para me levar e seguir Jesus. Você tem uma cruz para você levar e seguir Jesus. Enquanto você está olhando para a cruz do teu irmão, aliás, às vezes a sua cruz pode estar pendente, pode estar torta, pode estar faltando, pode estar cortando um pedaço. Não corte a sua cruz. Leve ela. Tome a sua cruz e siga Jesus. Renuncie o eu, renuncie o pecado, renuncie o engano, renuncie a mentira, renuncie a soberba, a avareza, e pegue-se com Jesus, porque Jesus é o pão da vida e é aquele que mata a fome da igreja. É Jesus de Nazaré. Ele é o pão da vida e é a água da vida. Todos aqueles que nele crê e acreditam não vão ser envergonhados. Voltando para o texto, Samuel era um homem que julgou a Israel, o tempo que ele foi determinado. Mas eu entendo, irmão,
e acho que algo especial e tremendo a revelação da palavra de Deus nessa palavra. Porque é diferente daqueles que são escolhidos por Deus, levantados por Deus, e daqueles que são levantados pelos homens. Aleluia. Aleluia. Muitos reis de Israel falharam, porque foram levantados pelos homens. Às vezes não era Deus que queria, como o rei Saul. Saul não foi ungido, escolhido por Deus. Foi o povo que escolheu Saul. Mas Samuel não. Samuel foi escolhido por Deus. Não foi Deus que rejeitou Samuel. Foi o povo que rejeitou Samuel. Então, irmão, devemos ver os conceitos. Presta atenção, aleluia, no que Deus está falando, no que Deus está dizendo. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, aleluia. Aleluia, o diabo, o capeta, o inferno não vai prevalecer contra a tua vida. Então não desista do teu chamado, não desista do teu ministério. O ministério é aquilo que Deus te entregou. Aleluia, Samuel guardou o que Deus entregou a ele. Samuel guardou o ministério dele. Sacerdote, profeta, juiz de Israel. Julgou Israel segundo a palavra de Deus. Guarde o que Deus te entregou. Guarde, aleluia, a tua salvação. Guarde a tua coroa. Guarde as promessas que Deus te entregou. O que tu tem feito com o que Deus tem te entregado? Labracaçodecai. O que tu tem feito, aleluia, com aqueles talentos que Deus te entregou. O que tu tem feito, aleluia, com o ministério que Deus te entregou. Tem deixado de cuidar do teu ministério para olhar para A, B ou C. Ali, mais uma vez, Jesus fala nessa noite, através desta palavra, aleluia. Não olhe, aleluia, para a esquerda nem para a direita. O alvo é Cristo. Tenha bom ânimo e guarde o que Deus te entregou, o teu ministério, a tua coroa, a tua salvação, aleluia. Aqui Samuel, irmãos, Samuel, um homem temente a Deus, ele guardou a palavra de Deus. Olha o que Deus diz para ele, olha, aleluia, vou ler de novo, aleluia. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Olha o que vale a presença de Deus na vida do homem. Olha o que vale o temor de Deus na vida do homem. Olha o que vale a retidão de Deus na vida do homem. O inimigo nunca mais ele levantou contra Samuel nem contra o povo de Deus, porque temia a mão de Deus. Todavia que tu estiver diante do Senhor no prumo, Satanás vai olhar para você e vai bater em retirada. Satanás vai até ciscar, até rugir como um leão, mas ele vai olhar para a tua vida e vai ver a marca do Cordeiro, vai ver o sangue de Cristo nas tuas veias, vai ver, aleluia, o fogo do Espírito Santo nos teus olhos, na tua boca e na tua língua, e ele vai bater em retirada, porque o diabo não teme diploma, o diabo não teme sabedoria da terra, o diabo não teme anel, irmão, o diabo não teme, aleluia, a unção dada por homem eclesiástico. O diabo só teme diante do Espírito de Deus e da presença e da marca da promessa que ele nos entregou, o sangue de Jesus. Quando ele olhar para a tua vida, achar o sangue de Cristo na tua casa, na tua mente, no teu lar, aí ele vai bater em retirada, irmão. Porque aqui foi como Deus está falando nessa noite. Os filisteus, toda vez que eles queriam se levantar contra Israel, eles lembravam, não, porque a mão de Deus está lá. A mão de Deus é com aquele homem. Até então Samuel chegar, os filisteus fizeram o que quiseram com o povo de Israel. Porque tinha no poder lá um rei caído, decadente. Não tinha presença de Deus, não tinha lâmpada, que era Eli. Mas quando se levantou um homem, segundo a vontade de Deus, foi Samuel. Com a presença, com o poder de Deus, irmão. O diabo teve que retroceder. Os filisteus tiveram que bater em retirada. E não se levantaram mais contra o povo de Deus. Porque a mão de Deus era com Samuel. Samuel era um homem temente a Deus. Guardava os mandamentos. Guardava, aleluia, os preceitos com Deus. Samuel não temia homem, não temia, aleluia, aqueles que se diziam ser grande. Samuel, uma certa feita, quando foi já na velhice levantado, que foi levantado Saul como rei, que ele ficou sendo sacerdote. Samuel não temeu a autoridade do rei. Temeu aquele que falava no ouvido dele. Quantos têm se escondido, aleluia? Quantos têm temido diante do homem, não tem temido diante de Deus? Quantos Deus tem mandado ir e não vai? Quantos Deus tem falado no ouvido e não faz? Quantos Deus tem dado, aleluia, a palavra revelada, não tem coragem de dizer, porque tema o homem. Deixa de ser medroso, aleluia. Deixa de ser, aleluia, covarde. Deus não te deu espírito de covardia. Deus te deu espírito de poder, de autoridade. Se ele está dizendo que, aleluia, um A é um A, um é um A. Se um é um é, um é um é. Se a doutrina, se a palavra é genuína, ela é genuína. Se a palavra ela é santidade, é santidade. Se a palavra ela purifica, irmão. Não podemos retroceder mais da palavra, irmão. Pregar aquilo que Deus tem mandado. Falar a verdade. A verdade não mata ninguém, não fere ninguém. A palavra ela restaura, ela restitui, ela transforma. A palavra ela liberta o homem. Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Ninguém é liberto pela mentira, ninguém é liberto pelo engano, irmão. O homem pode até encobrir, passar a mão, aleluia, mas todavia não prevalece, aleluia, com a força do braço. Porque maldito é o homem que confia no braço
e aparta o seu coração do Senhor. Samuel não. Samuel era temente a Deus. Guardava os preceitos. Guardava a palavra. Acima de tudo, Samuel guardava o mandamento de Deus. Você da mesma forma, irmão. Se você tomar para si essa palavra, fizer como Samuel, guardar os preceitos, guardar aquilo que Deus tem te entregado, o diabo vai olhar para a tua casa, vai bater em retirada. Não tem macumba, não tem aleluia feitiço, não tem aleluia coronavírus, não tem capeta, não tem inferno que possa prevalecer contra o poder de Deus, contra a autoridade do Espírito Santo, contra a unção que Deus te entregou. Mas seja, aleluia, fiel, como Samuel foi fiel. Tema o Senhor e Deus vai ser contigo na tua casa. Guarda esse capítulo, medite nesse capítulo, irmão. Vale a pena ser fiel. Vale a pena renunciar ao pecado. Vale a pena renunciar ao adultério. Vale a pena renunciar à prostituição. Vale a pena renunciar ao mundo por Jesus de Nazaré. Porque Ele é o pão da vida e Ele mata a nossa fome. Aqui Samuel renunciou tudo. E Deus foi com Samuel. Aleluia. Então, que assim como Deus foi com Samuel, irmão. Deus nunca rejeitou Samuel, foi o povo. Você pode até ser rejeitado pelo povo. Você pode até ser rejeitado pela sociedade. Você pode até ser rejeitado por alguns. Porque está na Bíblia. Serás odiado por todos por causa do meu nome. Mas não ser rejeitado por Deus. Porque se for rejeitado por Deus já era. Aleluia. Eli foi rejeitado pelo próprio Deus. A lâmpada de Eli se apagou. Não deixa a lâmpada